Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 22 do livro de Josué narra o retorno das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés às suas terras a leste do Jordão, após cumprirem fielmente seu compromisso na conquista da terra prometida. O capítulo também aborda um momento de tensão e reconciliação em torno de um altar construído por essas tribos, refletindo sobre unidade, obediência e a preservação da fé entre o povo de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Josué 22 do livro de Josué da Bíblia. As tribos orientais regressam a Gileade. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. 2 E lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. 3 Durante muito tempo, e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. 4 Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês no outro lado do Jordão. 5 Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. 6 Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. 7 A metade da tribo de Manassés Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou. 8 Dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos de seus inimigos. 9 Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. 10 Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. 11 Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita. 12 Toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. 13 Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. 14 Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dos clãs israelitas. 15 Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. 16 Assim diz toda a comunidade do Senhor: Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? 17 Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. 18 E agora vocês estão abandonando o Senhor. 19 Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. 20 Quando Acã, filho de Zerá,
foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 22 de Josué trata de um momento delicado, mas profundamente importante na história de Israel: a separação das tribos que ficaram do outro lado do Jordão, Ruben, Gade e metade de Manassés, e a manutenção da unidade religiosa e espiritual entre todo o povo de Deus. Aqui está um resumo com explicações por partes. Primeiro, despedida com honra e recompensa, versículos 1-9. Contexto: essas tribos tinham prometido ajudar na conquista de Canaã, mesmo sua terra ficando no lado leste do rio Jordão. Elas cumpriram sua promessa lutando ao lado das outras tribos. Josué as elogia e libera. Agora que a terra foi conquistada e os israelitas estavam em paz, Josué os despede com bênçãos e riquezas pelos serviços prestados. ênfase espiritual. Ele os exorta a continuarem fiéis ao Senhor, mesmo estando separados geograficamente dos demais israelitas. Lição: a fidelidade a Deus deve ser mantida mesmo longe da sede espiritual. O tabernáculo estava do lado oeste. Compromisso com Deus é mais importante do que localização física. Segundo, o altar que causou confusão, versículos 10-20. As tribos de Ruben, Gade e meia Manassés constroem um grande altar perto do Jordão. As outras tribos acham que isso é um ato de rebelião religiosa, pois Deus havia ordenado que só deveria haver um altar oficial, onde ficava o tabernáculo, em Siló. A memória de pecados passados, como o de Acã e o culto a Peor, ainda era viva. Os líderes temem que isso traga novamente a ira de Deus sobre todo o povo. Eles se preparam para guerrear, demonstrando zelo pela santidade de Deus. Lição: o zelo pelo culto correto é importante, mas precisa vir com diálogo e discernimento. Julgar intenções sem ouvir pode levar a desentendimentos graves. Voltamos a ler. 21 Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel. 22 O poderoso, Deus, o Senhor. O poderoso, Deus, o Senhor. Ele sabe. E que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. 23 Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal, ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. 24 Ao contrário. Fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? 25 Homens de Ruben e de Gade. O Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. 26 É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios. 27 Mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. 28 E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. 29 Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. 30 Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. 31 E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. 32 Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. 33 Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade nem em devastar a região onde eles viviam.
34 Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Análise textual. Terceiro, esclarecimento e reconciliação, versículos 21-34. As tribos acusadas explicam: o altar não é para sacrifícios, mas um memorial. Era um símbolo para lembrar às gerações futuras que eles também pertencem ao Senhor, mesmo morando do outro lado do Jordão. Eles temiam que no futuro fossem considerados estrangeiros ou excluídos do povo de Deus. O altar, então, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus, uma ponte espiritual entre os lados do Jordão, não uma divisão. Finéias e os líderes aceitam a explicação, louvam a Deus e todos evitam a guerra. Lição: o diálogo restaurador e a boa intenção evitam divisões desnecessárias. A unidade do povo de Deus é algo que deve ser protegido com sabedoria, empatia e reverência. Conclusão espiritual. Este capítulo ensina várias lições poderosas. Primeira, fidelidade e compromisso com Deus devem ser constantes, mesmo em tempos de paz e conforto. Segunda, zelo pelo culto correto é bom, mas deve vir com diálogo e investigação justa. Terceira, evitar julgamentos precipitados pode preservar a unidade e evitar tragédias. Quarta, símbolos e memoriais de fé podem fortalecer gerações futuras, lembrando quem somos e a quem pertencemos. O capítulo termina com uma bela mensagem de reconciliação e unidade. Mesmo com fronteiras físicas, o povo permanece espiritualmente unido sob o mesmo Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!